voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. Bem-vindas, crianças! Bem-vindas ao quê, Queca? Ao extraordinário mundo das histórias bíblicas, tia! Ah, isso mesmo! E hoje tem mais uma história do episódio de Êxodo, não é? É verdade! Fica aí com a gente, hein? Mas antes vamos orar? Vamos sim, tia, mas eu vou ficar com o olho aberto pra ver se as crianças estão orando, viu? Ah, mas como você vai ver? Eu vou ver lá pela TV, tia. Ah, então tá bom. Então vamos ficar com a mão juntinhas assim, ó. Minhas mãozinhas juntas estão. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém! Crianças, fiquem com a gente, viu? Eu sou a Queca e amo vocês. Estava com saudade. É verdade, a Queca estava com saudade, né, Queca? Né, tia? Você não me chamou? Ah, por que eu não te chamei, será, hein? Acho que é por causa do corona. Não, é porque tinha outras pessoas participando. Ai, tia, credo. Nada, você é muito importante também, Queca. E vamos ouvir o que a palavra de Deus vai falar com a gente? Fique com a gente, crianças! Até já! Vamos louvar com os bonecos? Vivia um povo na escravidão, sofrendo, gemendo e sem esperança, mas Deus nos amou dando libertação. Usou a Moisés que enfrentou Faraó, que tinha muito duro o seu coração. 10 pragas fizeram abalar o Egito, até que na última e grande aflição, o rei do Egito cedeu, libertou. E o povo saiu, a vitória ganhou. Nas casas de todos o filho mais velho foi morto e a dor alcançou toda a gente. Mas nas casas do povo de Deus alegria, por terem passado sangue no batente. E o puro cordeiro que foi imolado, foram preservados imediatamente. Puderam sair para um novo começo, a Páscoa agora que festejariam. Escravos do Egito não mais estariam. 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 Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Olha só, crianças, lá no Egito agora, as coisas estavam caminhando tudo aparentemente normal, né? A princesa, lembra só, ela pegou Moisés, né? E agora ela levou Moisés para o palácio real. E Moisés, olha só, foi cuidado, tratado como um daqueles egípcios também. Moisés passou o tempo e Moisés também ganhou roupas reais e virou um homenzinho. Moisés agora está lá no castelo do rei, trabalhando, estudando com toda aquela cultura do Egito. E vamos ver o que vai acontecer agora com Moisés lá junto com todo aquele povo egípcio, porque Moisés ele não era egípcio, ele era um hebreu, descendente de Israel. Olha só, crianças, Moisés agora ele está lá no Egito e ele começa a ver como o povo hebreu era tratado. Lá era numerosa multidão e o que eles faziam? Eles trabalhavam como escravos. E escravos, criança, é aquelas pessoas que trabalha, mas não ganha nada pelos seus afazeres, né?
estavam todos ali trabalhando duro para construir toda aquela arquitetura lá do Egito. E eles trabalhavam muito. E os soldados, cada vez mais, humilhava eles. Os soldados batiam e falava para eles: olha só, vocês agora não vão ganhar mais palha e vocês têm que produzir a mesma quantidade de material que vocês produziam antes, já que vocês são uma numerosa multidão. Então aqueles líderes reais, aqueles homens, aqueles soldados, eles oprimiam o povo, eles batiam no povo e faziam com que o povo trabalhasse duro cada vez mais e trabalhasse pesado mesmo ali. E Moisés, ele sabia que ele não era um egípcio, embora ele tinha sido criado ali. Então um dia, passeando ali, ele viu como aqueles soldados maltratavam o povo do Egito. E então, criança, sabe o que ele fez? Ele pegou, olhou para todos os lados e não viu ninguém no momento. Ele matou aquele soldado egípcio e ficou triste. E aí o que ele fez? Ele pegou o seu corpo e escondeu na areia. Ele colocou ele lá dentro da areia. Ele pensou: bom, ninguém viu, né? Vou esconder ele aqui dentro da areia. Olha só. E escondeu ele dentro da areia. E então, crianças, ele saiu e voltou para o palácio. E ele pensou que ninguém tinha visto o que ele tinha feito. E ele fez tudo aquilo porque ele ficou triste pela opressão do povo egito, mas isso não é uma coisa certa. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, não é verdade? E então, crianças, quando foi no dia seguinte, ele foi novamente ver o que estava acontecendo ali no campo e tudo, né? E o que ele viu? Ele viu, crianças, que tinha 2 hebreus brigando. Eles estavam brigando, discutindo, ficando bravo. Então Moisés chegou e repreendeu eles, perguntou para eles: por que vocês estão brigando? Não pode ficar brigando. Então um deles falou: então você quer fazer conosco que nem você fez com o egípcio? Você também quer nos matar? Moisés ficou apavorado e falou: descobriram. Então Moisés tentou se esconder, fugindo. Olha só, crianças, e o rei Faraó, lá do seu trono real, ele ficou sabendo o que Moisés tinha feito e procurou Moisés para também matá-lo. E então, crianças, foi assim que aconteceu. Moisés agora vai fugir para uma terra de Midian. Vamos ver aonde fica Midian? Moisés, então, crianças, foge para Midian. E Midian fica aproximadamente 450 quilômetros longe do Egito. Então, certamente, ele deve ter andado muito, né? Passado por desertos, por situações difíceis. E ele chegou lá, nessa cidade de Midian. E ali, crianças, em Midian, Moisés senta perto de um poço. Fica ali perto daquele poço. Certamente, ele estava muito cansado de tanto caminhar, porque 450 quilômetros é muito longe. Olha só, crianças, e ali também os pastores, as pessoas vinham ali para tirar água para dar para os seus rebanhos. E nesta ocasião, crianças, vieram 7 moças que eram as filhas de Reuel, que é Jetro. Elas vieram até o poço para tirar água para dar para os seus animais. Então, crianças, olha só, elas cuidavam dos animais e elas vinham até ali sempre, todas as vezes elas vinham para cuidar dos animais, tirar água. Então, olha, eram muitas mulheres mesmo, eram 7 mulheres talvez. Elas tinham muitas ovelhas, né? Que elas precisavam cuidar daquelas ovelhas, tirar água para elas, cuidar do seu rebanho. E olha só as ovelhas delas aqui, ó. Então, crianças, aquelas mulheres, todas elas iam ali naquele poço tirar água e dar para os seus rebanhos todos os dias. Provavelmente elas vinham todos os dias tirar água daquele poço. Moisés estava ali, com certeza ele ficou olhando de longe, né? Olhando todas aquelas mulheres tirando água para dar para os rebanhos. Só que nisso
ele estava dali sentado. Foi quando, crianças, chegou os pastores para dar água para suas ovelhas. E eles ficou bravo com aquelas mulheres e queria expulsá-las dali, falando: sai, vai embora, eu que vou tirar água para minha ovelha primeiro. Mas Moisés viu aquilo, ficou bravo e expulsou aquele pastor. Falou para ela: não, você não pode fazer isso com elas. E aí tirou aquele pastor de cena e ajudou todas aquelas moças. Ele ajudou elas a tirar a água do poço. Ele foi muito valente, crianças. Ele pegava a água do poço e ajudou a dar para todos os animais delas. E elas ficaram muito felizes da vida, porque elas terminaram de dar água para todos os rebanhos rapidamente. Tendo todas elas, crianças, tirado a água, chegou cedo em casa e seu pai, o Reuel, perguntou para elas, aquelas 7 meninas, vamos ver se estão todas aqui, 2, 3, olha só, estão todas aqui, 4, 5, 6 e 7, todas as filhas de Jetro, por nome também de Reuel, estavam ali, chegaram cedo em casa. Então, o seu pai perguntou para elas: nossa, vocês acabou cedo hoje? O que aconteceu que vocês terminaram tão cedo toda a tarefa? Crianças, então, uma delas falou assim: ai pai, é porque tinha um egípcio lá, ele ficou bravo com os pastores e o expulsou e nos ajudou, por isso a gente terminou cedo. E então o pai delas perguntou: e aonde é que ele está? Por que ele não está aqui? Vai buscá-lo, chama ele para vir ficar conosco. Então, crianças, elas foram até lá para chamar Moisés. E Moisés veio, crianças, e ficou ali e foi até morar com ele e trabalhar com Jetro. E passando o tempo, crianças, sabe o que aconteceu? O Jetro deu uma daquelas moças para se casar com Moisés. E então eles se casaram, crianças. E agora Moisés está feliz da vida porque eles estão casados. E olha só, passou-se o tempo foi passando e passando. Passou-se o tempo e agora Moisés está casado com Zípora, uma das filhas de Jetro. Eles se casaram e Moisés estava feliz ali em Midian com ela. E até Deus abençoou a vida de Moisés juntamente com Zípora, que lhe deu um bebê. Ele deu um filhinho para ela. E olha só, ela está com seu bebezinho no colo. E o nome dele se chamou Gerson. Moisés colocou o nome do bebê dele de Gerson, porque diz que Deus tinha o abençoado naquela cidade de Midian. Essa história, crianças, aconteceu há muito tempo atrás, lá na cidade do Egito e depois na cidade de Midian. E é uma história verdadeira, sabe por quê? Porque quem contou essa história foi o próprio Deus e está no livro de Êxodo, capítulo 2. Você leia também essa história, aprenda essa história e compartilha com os seus amigos. Assim como Deus abençoou aquele povo, a vida de Moisés, a vida de todas as pessoas, Ele quer abençoar a sua vida também hoje, porque Deus é amor, Ele cuida dos seus, ainda que venham as tempestades e as dificuldades, crianças, mas Deus está sempre ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. E é assim que Ele quer cuidar de você também hoje, basta você crer na palavra dele. Ele deixou a palavra dele para falar conosco. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, crianças, vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento? Olha só, minhas mãos juntas estão. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor cuidou da vida de Moisés, mesmo ele tendo agido errado, o Senhor cuidou dele, porque o Senhor tinha um plano na vida dele.
Fala conosco através da tua palavra, cuida de cada criança, de cada adulto que está ouvindo essa história hoje. E fala aos corações também de todos aqueles que estão passando por momentos difíceis. Cuida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Fique com a gente e não perca o próximo episódio desta história, que vai ser a semana que vem. E olha só, não se esqueça, lembre-se, Jesus te ama e Ele está cuidando de você. E se você fez alguma coisa errada que desagradou a Deus, pede perdão, pois lá em 1 João está escrito: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia pecar, tem um advogado, Jesus o justo. Pede perdão para Ele e Ele vai perdoar você e limpar todo o seu coração. Um beijo e até a próxima. Tchau! Hora do quiz da Palavra de Deus. Vamos testar o nosso aprendizado? Preste muita atenção! Pergunta número 1. Moisés matou um egípcio e fugiu para onde? Sinai, Canaã ou Midian? Tempo! Resposta correta é Midian. Pergunta número 2. Quantas filhas tinha Reuel, por nome também de Jetro? 5 filhas, 7 filhas ou 10 filhas? Tempo! Resposta correta é 7 filhas. Pergunta número 3. Moisés casou-se com Zípora e teve um filho. Qual foi o nome que Moisés o deu? Josué, Gerson ou Matusalém? Tempo! Resposta correta é Gerson. Muito bem! Parabéns! Teste novamente os seus aprendizados e participe! Até a próxima! Hora da atividade. Mãos à obra. Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de folhas de papel e lápis e canetinhas. Vamos lá? Então, nós vamos desenhar uma ovelha. Por quê? Naquela época, existiam muitos pastores e o animal que eles mais tinham era a ovelha. Então, para desenhar uma ovelha, ó, você vai fazer assim, como se fosse um U assim, ó, subindo, certo? Depois você vai fazer aqui, ó, aquele topetezinho que a ovelha tem. Vai fazendo assim, como se fosse uma árvorezinha, olha só. Aí depois aqui, ó, nós vamos descer e fazer a orelhinha dela. Aqui, a outra orelhinha. Agora os olhinhos, ó, você pode fazer uma bolinha. Outra bolinha. Aqui dentro você pode fazer um pinguinho assim, ó, bonitinho. Aqui o narizinho e aquele risquinho descendo pra baixo, tá bom? Agora nós vamos fazer igual o topetezinho para fazer o corpinho da ovelha. Então nós vamos fazer vários Nzinhos assim, ó. E vai descendo, descendo, descendo. Depois você até encontrar aqui perto da cabecinha dela, tá bom? Ó. Agora vamos fazer a patinha. Você desce, aí faz um gordinho aqui, sobe. A outra patinha um pouquinho mais para baixo, faz um gordinho aqui, sobe. Outra patinha, um gordinho, sobe. Outra patinha, um gordinho aqui e sobe. Agora vamos fazer o rabinho da ovelha. Olha só, você pode pintar aqui, ó, de pretinho, é a patinha dela. Jetro tinha 7 filhas e elas eram pastoras. Elas iam dar água para as ovelhas, para o rebanho que elas cuidavam. E ali tinha os pastores que vinham também e que ficou bravo com elas, né? Você pode pintar as orelhinhas para dar uma disfarçada aqui e pode pintar da cor que você quiser, tá bom? E olha só, aquelas mulheres foram mulheres valentes, né? E uma delas se casou com Moisés, que era uma pastora também, era Zípora, né? Então o pastor é aqueles que cuida das ovelhas. E a ovelha é um dos animais que tem muito na Bíblia. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animal diferenciado.
ela só bebe água limpinha e ela não fica ela come as graminhas selecionadas, e é por isso que nós somos comparados como uma ovelha, igual no Salmos 23, né? Que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Isso significa, não que nós somos ovelhas, o animal, né? Mas que nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Então, olha só, aqui umas graminhas, que é a minha ovelha, faça a sua ovelhinha também. E compartilhe a história de Moisés com os seus amiguinhos. E até a próxima.